Oi, gente, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo extra de The Sopranos, agora chegando ao sexto episódio da segunda temporada. Tá muito legal fazer essa análise sem falhar nenhuma semana, diferentemente do que eu fiz na primeira temporada, que eu acabei me complicando. Se eu conseguir chegar até o fim, fazendo vídeos toda semana sem falhar, eu vou ficar muito contente. Estou gostando muito que vocês estão acompanhando, a mesma galera que acompanhava os primeiros vídeos e também na esperança sempre de chegar a mais gente. Não se esqueçam de mandar para os amigos. Eu tô aqui nesse vídeo extra então para trazer detalhes, questões de bastidores sobre o episódio, mais um episódio riquíssimo de The Sopranos. E sem mais delongas, vamos falar dos detalhes. Já deixa um like aí, já se inscreve no canal quem não é inscrito, comenta aqui embaixo o que tá achando dessa série de vídeos para a gente conseguir crescer cada vez mais no YouTube. Separei algumas imagens aí, como sempre, para a gente poder analisar. Por exemplo, esse evento da escola ele é muito legal para a gente ver a dinâmica ali entre as famílias e tal, ver como a família Soprano é uma família como qualquer outra naquela comunidade ali de Nova Jersey. A família, o Art é engraçado que ele aparece nesses momentos por conta da filha e tal, mesmo que a filha dele não costume aparecer tanto. E o Art faz os doces, né, pro evento da escola, que na verdade não é docinho, tipo, ele faz tipo uns croissants, umas paradas assim, doces de padaria mesmo, que a Charmaine mandou ele fazer para impressionar o pessoal das universidades e tal. Então é tudo uma lógica para impressionar. O processo seletivo, como a gente vê o cara falando ali no início, de Brown e de outras universidades, ele é muito complicado. Tipo assim, não mandar um filho para faculdade é uma derrota ali para uma família de classe média alta e uma família rica também. Então, eles fazem o que podem e o que não podem para impressionar essas pessoas. E aí o Tony conversa com o Dave, que a gente entende já ser um cara que era amigo deles de escola, né? Assim como o Art e o Tony eram amigos, o Dave era um outro amigo deles. E o Tony gosta do Dave, trata ele bem e tal, e ele pede para entrar no jogo executivo, que o Tony herdou do tio Júnior. E o Tony é sincero, né, com ele. Como eu já comentei no vídeo de análise, ele dá vários avisos para esse cara de que esse jogo não é para ele, que vai dar problema. Só que ele também faz a única coisa que ele não poderia ter feito pra convencer o cara a não participar do jogo. Ele pega e fala assim, cara, esses caras jogam pesado. E é tudo que um jogador, um cara viciado ali, né, dependente, quer ouvir. Ele quer realmente jogar pesado. Não, nesse caso, não acho que o Tony tenha feito isso de forma proposital, tá? Pra convencer o cara, porque ele realmente não queria que o Dave entrasse no jogo. Ele realmente não queria misturar as coisas. Mas ele falou, fez essa frase, eu acho que acabou sendo mais um incentivo pro cara querer entrar no jogo, né? Na terapia, o Tony segue mostrando um pouco a sua raiva, que vai começar a diminuir um pouco e tal, mas ele ainda tá bem raivoso. E ele fala, é uma frase engraçada, a Mel fica ela tá muito saliente, assim, né, nessa volta. Ela quer demonstrar que é importante o Tony ter voltado pra terapia, ela tá feliz que ele voltou e tal, ela acha que vai ser terapêutico pra ela, como ela disse, e ela fica ela mesma puxando o assunto, né, o que não é tão comum entre terapeutas, como eu já disse. E aí ele fala, ela quer saber o que ele tá pensando, e ele diz, eu tô pensando em esmagar sua cabeça num hambúrguer. E depois ele fala, não te preocupa, eu sei que aquela vez eu quebrei a tua mesa de café, mas isso não vai acontecer de novo. Então é engraçado. Ele faz novamente a referência ao Gary Cooper, né, dizendo, lá na primeira sessão, dizendo que ele queria ser mais um Gary Cooper e agora ele é mais um americano reclamando, né, como todos os outros. E aí ela diz, mais uma vez, assim, com todas as letras para ele, seus pais fizeram impossível você experimentar alegria. Ela é bem direta quanto a ela quer que ele faça esse link sempre, assim, e ela fala para ele, ela já não espera mais ele chegar às próprias conclusões, né? Então, e ele meio que não quer saber muito disso, assim. O jogo de cartas, o primeiro, que é bem diferente do jogo de cartas executivo, que é muito mais organizado, esse é um jogo de cartas organizado pelo Rich April, né? Um jogo menor, e ele tem algumas questões interessantes. O cara que é o dealer aqui, que praticamente nem fala, parece, ele é o Carmine Sirico, irmão do Tony Sirico, que interpreta o Paulie, é o irmão mais velho do ator que faz o Paulie. Ele faz uma pontinha aqui bem rápido e mais uma participação aí de familiares dos atores entrando na série. O Vito Spatafori aparece, eu não me lembro se é a primeira vez que ele aparece ou não, tá? Eu sei que ele já apareceu antes interpretando um outro cara, né, na loja lá na padaria, que quando o Christopher tava, que depois foi dito que é o irmão gêmeo dele e tal. Eu acho que talvez seja a primeira vez que o Vito Spatafori aparece. E ele fala uma frase que é curiosa, Vaffa Napoli, que é um xingamento em italiano que quem assistiu Friends conhece bem, que é o Joey só conhece os xingamentos em italiano e esse é um que ele fala em voz alta.
que é tipo, sai fora e tal. Então isso é interessante. Eu falei isso no vídeo de análise, eu também não pretendo me alongar tanto aqui, porque eu já falei lá, mas é muito interessante a conversa entre o Tony e o Júnior sobre o jogo executivo. O Júnior conta que eles começaram esse jogo há 30 anos, né? Ou seja, no final da década de 60, ali, início da década de 70. E a maneira pela qual eles chamaram o jogo de jogo executivo é muito interessante, que é bem a lógica de uma companhia de cartão de crédito, assim, né? De um jeito fora da lei, no caso. Fazem as pessoas vão emprestando para as pessoas, até as pessoas sangrarem, no fim do dia as pessoas ainda agradecem por estar participando do jogo. É uma maneira de tratar ali os dependentes e ganhar dinheiro. E tem um outro ponto, e esse eu não comentei no vídeo de análise, tá? Que o Tony, pela primeira vez, eles falam um pouco sobre o pai dele, sobre a maneira como o pai dele morreu financeiramente. Porque o Júnior diz que o Johnny era afiado, ele era muito bom e tal. E aí o Tony fala, por isso que ele deixou a gente meio que com uma mão na frente e outra atrás, que era uma formação que eu não tinha. E aí ele diz, não, você não sabe o que tá falando, o Johnny deixou a tua mãe com muito dinheiro, deixou ela muito bem. Se ela não sabe usar, é problema dela. E o Tony fica até meio surpreso, assim. Só que depois ele já muda o assunto porque ele cita esse tio Ercole, né, que era um tio com deficiência mental, do qual o Tony não tinha nenhum conhecimento. E, cara, é muito louco, assim, porque talvez fosse meio que a maneira como se lidava na época, eu não sei. A criança foi dada para adoção. A minha mãe era muito boa, ela bateu de casa em casa até achar uma família para adotá-lo, assim, foi meio punk, assim, bem punk, na verdade. E isso faz o Tony ficar pensando, assim, né? Tem um tio que ele nem sabia da existência. O Rich April, na loja do David, tem uma frase interessante. O David paga ele, né? Na verdade, ele fica devendo, mas ele dá um envelope e o Rich fala: como diria o cafetão para suas vagabundas, mantenha vindo. E tipo, cara, é uma piada, mas é bem a relação promíscua que se tem ali nesse caso com dinheiro, né? Entre alguém que explora outra pessoa. Engraçado, não deixa de ser o Christopher comprando peixe, coloca um negocinho ali na balança para não pesar tanto e ele pagar menos pelo peixe. Ele tá muito feliz com a dinâmica com esses dois caras, são caras que ele finalmente pode mandar, né? E ele começa a falar da dinâmica do jogo, não converse com o Silvio, porque quando ele tá apostando ele é louco. Uma vez o Fritz, não sei o que, o Fritz, um dos caras fala, você conhece? Não, pessoalmente, então cala a boca, deixa eu terminar a história. Ele tá louco pra contar a história e ser a voz da razão ali, eu acho essa cena divertida. Um outro ponto que também, esse episódio é muito bom pra gente entender como as coisas funcionam, pra nos mostrar mais detalhes desse submundo deles. Lembram na primeira temporada daquele judeu ortodoxo lá que foi se alinhar com o Tony para pedir um favor para lidar com o genro que ele não gostava, que estava maltratando a filha dele? Eles seguem tendo essa relação aí de usar a estrutura do hotel do cara para organizar o jogo. O filho dele, que já não gostava dos mafiosos antes, não tá gostando da situação agora, mas aí o filho tá conversando com ele e ele fala, eu tenho que trabalhar de graça para vocês. E aí vem vindo o que a gente tem de ser uma garota de programa, e pergunta se ela já teve relações com eles, com aquele cara, com aquele judeu, e a gente entende que sim, ou seja, ele também está levando o seu ali, não está exatamente trabalhando de graça, né? Também está sendo interessante para ele. Outra cena engraçada, o Paul é parado pela polícia e a gente vê que ele é amigo do policial, né? Tá tudo esquematizado. O cara fala, só não façam tanto barulho, não deem tiros no quarto de hotel, porque senão a gente vai ter que atender o chamado se alguém denunciar. Mas mantenham no silêncio ali. E o Paul diz, não, beleza, vai lá brincar de polícia ladrão. Né? Mais uma cena engraçada. Durante o jogo, a gente vê que existe um grau de seriedade que não tem em outros momentos dos Sopranos, assim, né? Eles estão com pessoas sérias ali e tal, é um jogo de pessoas mais respeitáveis, digamos assim. E aí o Matt e o outro cara estão trabalhando ali para deixar tudo em ordem e o Tony não tá nem aí, chama ele de Mike, que é o nome errado, talvez o Tony até saiba. E o cara vai, sim, T, como todo mundo chama o Tony, né? Não, me chama de Tony. Então, assim, tipo, coloca no teu lugar, tu ainda não tá nesse nível. Frank Sinatra Jr. realmente é o Frank Sinatra Jr., filho do Frank Sinatra, um cara que, um dos cantores mais famosos de todos os tempos, um dos ítalo-americanos mais famosos da história, né, da história, e um cara que tinha relações com a máfia, como eu já falei aqui algumas vezes, né, um cara que a máfia teria alavancado ali a carreira dele e tal. E o Frank Sinatra Jr.
de fato é ele fazendo o papel dele, vai aparecer de novo, se não me engano, e a irmã dele, a filha do Frank Sinatra, também vai aparecer em The Sopranos. A gente vê que o jogo ele é realmente bem caro, né? Ele precisa de 5 mil dólares só para entrar no jogo, como eles chamam, 5 mil caixas de ZIT, né? É 5 mil dólares. E aí, cara, pra mim a cena mais engraçada do episódio, assim, o Silvio tá cheio de queijo nos pés, e o Tony manda um dos caras lá limpar com a vassoura. Ah, limpa embaixo do Silvio. E aí o cara pega a vassoura e limpa embaixo e o Silvio explode de raiva, comprovando que ele é louco enquanto ele joga. E ele fala, eu amo queijo nos meus pés, eu enfio provolone nas minhas meias à noite só pra cheirar como a virilha da sua irmã quando eu acordar pela manhã. Deixa o queijo onde está. O Tony fica rindo, assim, manda ele se acalmar, mas fica rindo. E logo depois o Paul emenda uma piada sobre pênis, mais uma pro médico ali que faz implante peniano, que já não aguenta mais ouvir piadas desse tipo. Essa cena realmente é bem engraçada. A gente vê que quando o Dave é um problema, porque ele realmente, o Dave e o Rich, eles são problemas porque eles desorganizam o jogo, né? Eles desrespeitam o jogo ali. O Rich parte pra cima do cara e os caras mais sérios são os primeiros a levantar. O médico e o Frank Sinatra Jr. levantam pra sair fora já. Não, Tony, vamos deixar assim e tal, tá tudo bem. Porque eles querem andar com mafiosos, mas não querem sujar as mãos, né? Eles entendem essa diferença, essa separação que precisa haver, que é difícil às vezes, mas eles entendem muito mais que um cara como o Dave. E o Tony, mais uma vez, cara, ele não vai ter escrúpulos para cobrar dívida e tal, ele vai deixar de lado o fato do cara ser amigo dele, vai fazer várias regras, tudo isso é verdade. Mas a gente não pode negar que ele dá mais uma chance para ele, né, dizendo, vai dormir, descansa e depois tu vem com o meu dinheiro, né, te dou 2 dias aí para reunir o dinheiro. Então, óbvio, ele é um criminoso, ele vai espancar o cara, vai fazer o que for para ter o seu pagamento, mas a gente precisa ser justo, ele deu várias oportunidades pro cara ao longo do episódio. Uma referência só interessante, o nome do episódio é The Happy Wonder, né, que é o mesmo nome do álbum do Johnny Lang, que a Meadow tem como cartaz ali no quarto dela, durante essa cena em que ela está ensaiando com o filho do Dave, né, praticando música ali. No velório, muito curioso, né, morreu o pai do Tom, marido da Barb, irmã do Tony. É engraçado também até que a Meadow simplesmente conta, a tia Barb ligou, o pai do tio Tom morreu. Tipo, e o Tony fica indignado, o cara vem aqui toda véspera de Natal e tu me conta isso assim, não pergunta o que aconteceu e tal. Mas enfim, ele morreu, eles vão todos no velório. A mãe do Tony chora muito, né, fazendo um papel ali de atriz, e essa é a primeira vez que eles estão vendo ela, desde que tudo aconteceu, desde que ela participou ali da tentativa de assassinato contra o Tony, né, contra o próprio filho. Um ponto importante, o Rich ele sabe respeitar, ele sabe obedecer, ele não é burro que nem o Dave, mas ele é um cara que não, né, ele é um cara meio rebelde ali dentro da organização que está disposto a causar problemas e que está junto com a Janice, que é uma causa de problemas ambulante ali. Tanto que eles têm essa conversa, eles falam que o Rich tenta botar ali, tenta equilibrar as coisas. Não, porra, Janice, tu tá me dizendo pra não aceitar as coisas do Tony, mas ele me deu 50 mil pra começar a voltar com meus negócios quando eu sair da cadeia. E aí ela fala, não, isso é a responsabilidade dele, não tá te fazendo um favor. E mais do que isso, eu lembro quando meu pai, quando eu era criança, um cara saiu da cadeia e ele deu também 50 mil. Hoje 50 mil valeria $500 mil e implanta ali uma pulga na cabeça dele. Na verdade, tá, realmente 30 mil dólares naquela época seria muito mais do que é na época que está se passando essa cena aqui, mas na verdade seria 250 mil dólares, tá? Não seria $500 mil, ela deu uma boa aumentada ali de 100%. Na loja do Dave, eu falei sobre isso no meu vídeo de análise, né? Ele em posição total de superioridade na câmera ali, no contra-plongé. O Dave não tem nada e quando ele manda eles levantarem é muito curioso, porque ele sai dessa posição que está bem oposta e os dois ficam num close-up bem perto, assim, né, do rosto, mostrando que dá a sensação de que vai acontecer algo. E de fato acontece, né? Ele resolve citar nossos filhos vão para a mesma escola, misturando mais uma vez as coisas, como o Tony odeia que aconteça, como o Tony tentou evitar que acontecesse. E aí ele parte para cima e bate nele, né? E o Dave fica chorando, né, no fim da cena, que é uma coisa bem lamentável, assim, bem triste, né? A gente vê o nível de vício, de dependência que esse cara tá. Essa conversa com o Art, só uma referência, o Art sugere para ele usar o Chapter 11, capítulo 11, né, que na verdade consiste em declarar falência. E aí ele diz, não vai funcionar com o Tony Soprano, não é que nem com o governo, que quando declara falência tu meio que te livra da dívida ali. Ele chega em casa, a única solução que ele encontra é vender o carro do filho
e vê que tá sujo de terra. E aí provavelmente eles tiveram uma discussão já sobre isso, e ele usa isso para tirar o carro do filho. E quando ele dá... Cara, o Tony dá esse carro pra Meadow é simplesmente engraçado, é constrangedor, é quase meio The Office, assim. E obviamente ela se ofende, né? Ela não quer e tal. Ela sabe de onde veio aquela troca. E a Carmela, a principal preocupação dela é que assim, a mulher do Dave é muito próxima do cunhado do reitor de Georgetown. Isso pode prejudicar a Meadow a entrar na universidade. Então, assim, até ela que meio que quer ser a voz da razão ali é meio, no mínimo, contraditória, né? Então, mais uma curiosidade aí dessa cena, assim, que é o fim dos escrúpulos ali, né? Tipo, aceitou o carro, que era uma coisa que ele ia fazer e tal, mas ele dá pra filha de presente. É curioso. Gente, era isso que eu tinha pra dizer, tá? Esse foi meu vídeo extra do sexto episódio. Comentem aí o que vocês acharam. E vamos pra mais uma semana com mais vídeos de The Sopranos, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!